Em Cristo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Meu irmão, minha irmã, as expressões em Cristo, nele ou em quem, encontradas em muitos livros do Novo Testamento, são de vital importância. Se não entendermos esses termos, nunca teremos o discernimento adequado com relação ao nosso quem e ficaremos frustrados ao passarmos nossas vidas tentando melhorar o nosso fazer. Meu irmão, minha irmã, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, considera-se que estamos nele. O que ele conquistou e merece, nós recebemos por herança. Examinar o relacionamento que temos com nossos filhos naturais pode, de alguma forma, nos ajudar a entender melhor esse assunto. Eu tenho, Vinícius, 4 filhas. Muitos aspectos da aparência e da personalidade delas resultam do fato de ter iniciado suas vidas, de alguma forma, em mim. Elas receberam a minha composição física, a minha natureza, o meu temperamento e daí por diante. Agora, elas já estão crescidas e são livres para cuidar da vida e realizar coisas que farão com que eu me orgulhe delas. Mas nunca se deve esquecer que elas começaram em mim. Esse tipo de relação dura para sempre. O relacionamento com Jesus é mencionado em João capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos falhou em ver que Jesus falava de um nascimento espiritual, um nascimento no qual somos tirados de uma maneira mundana de viver e colocados dentro de Cristo, inseridos numa nova maneira de pensar, de falar e de agir. Todos nós precisamos saber quem somos em Cristo. Este é o nosso começo, o lugar onde demos início a uma nova vida. Sem uma compreensão profunda dessa verdade, vamos andar em círculos pela vida e até pelo cristianismo, acreditando na mentira de que a nossa aceitação por Deus se baseia em nosso desempenho. E isso é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. E infelizmente a maioria dos cristãos tem esses pensamentos, que devem se relacionar com Deus através de suas obras. A única forma de relacionamento com Deus é através da fé em Jesus Cristo e somente assim. Vivemos em uma nova aliança e tudo está consumado. Não depende do nosso desempenho, mas sim da nossa fé. A verdade é que o fato de termos sido aceitos por Deus se baseia no desempenho de Jesus e não no nosso. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi enterrado, nós fomos enterrados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Esta é a maneira que Deus escolheu para ver a todos nós, que sinceramente cremos em Jesus, como nosso sacrifício substitutivo e o pagamento por todos os nossos pecados. É isto que significa estar nele. Quando soubermos quem somos nele, nosso comportamento mudará e agiremos gradativamente de modo semelhante a Cristo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, está consumado. Estamos em Cristo
e Cristo está em nós. Tomamos posse disso, Senhor. Morremos com Ele naquela cruz e ressuscitamos com Ele no terceiro dia. Somos livres e tudo se faz novo. Cremos que estamos em Cristo e por isso nossos pensamentos, sentimentos e atitudes também serão como as dele. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é amado. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Meu irmão, minha irmã, nesta passagem diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele deu a nós. Isto significa simplesmente que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, vem habitar em nossos corações, através da nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, ele traz amor com ele, porque Deus é amor. Gente, isso é maravilhoso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos nós precisamos perguntar o que estamos fazendo com o amor de Deus que nos foi dado livremente. Será que o rejeitamos por acharmos que não temos valor suficiente para sermos amados? Será que acreditamos que Deus é como as outras pessoas que nos rejeitaram e feriram? Ou recebemos o seu amor pela fé, crendo que Ele é maior do que nossos fracassos e fraquezas? Que tipo de relacionamento, meu irmão, minha irmã, você tem com Deus, consigo mesmo e finalmente com os outros? Durante muito tempo eu não sabia que tinha um relacionamento comigo mesmo. Era algo sobre qual nunca havia pensado, até que Deus começou a me ensinar nesta área. Agora, entendo que passo mais tempo comigo mesmo do que com qualquer outra pessoa, e é vital que eu conviva bem comigo mesmo. E o mesmo acontece com você. Todos nós sabemos como é angustiante trabalhar dia após dia com alguém com quem não nos damos bem. Mas pelo menos não temos que levar essa pessoa para casa conosco. Mas estamos com nós mesmos o tempo todo, dia e noite. Nunca temos um só minuto longe de nós, nem mesmo um segundo. Portanto, é de máxima importância termos paz com nós mesmos e aceitarmos o amor de Deus em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu encorajo vocês a receber o amor de Deus de uma maneira nova no dia de hoje. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos amados. Oh, glória! Recebemos o seu amor, esse amor incondicional que excede qualquer tipo de entendimento humano. É o que desejamos, Pai, andar em amor como Jesus andou. Através desse amor, aprenderemos verdadeiramente a amá-lo, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. O Senhor é amor e para conhecê-lo precisamos amar verdadeiramente. Ensina-nos, Senhor, a amar como Jesus nos amou. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé,
Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21. Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas depende da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir. Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27.
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim, estava cheio de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente. Pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé consistente e confiante. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17 diz:
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa mensagem nos ensina, meu irmão, minha irmã, que as pessoas que são justas e retas viverão pela fé. Fé é confiança em Deus. É importante aprendermos a ser consistentemente confiantes e não ocasionalmente confiantes. Deixe-me me dar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. No meu propósito junto às mídias sociais, eu aprendi a permanecer confiante em Deus quando alguém me critica. No começo, esse tipo de situação trazia à tona todas as minhas inseguranças e praticamente afetava a minha confiança. Devido à falta de entendimento adequado da palavra de Deus, alguns conhecidos e membros da família, mesmo sem falar, deixavam a entender que não era conveniente eu pregar a palavra de Deus pela internet ou que não tenho a preparação para fazer isso. Infelizmente, algumas pessoas acham que precisamos de alguns títulos para espalhar o Evangelho. Isso estava me confundindo, porque eu sabia que Deus havia me chamado e ungido para pregar a sua palavra, seja da forma que fosse. Eu não podia fazer isso de outro modo, mas a rejeição das pessoas ainda me afetava, porque me faltava confiança. Eu tive que crescer na área da confiança até o ponto em que a opinião das pessoas e a aceitação ou rejeição delas não alteravam o meu nível de confiança. A minha confiança tinha que estar em Deus e não nas pessoas. Quando o crescimento e o progresso do meu propósito pareciam dolorosamente lentos, eu tive que praticar uma confiança consistente. É mais fácil permanecer confiante quando vemos progresso, mas durante os tempos de espera, o diabo ataca a nossa confiança e tenta destruí-la. Devemos resistir a ele. Romanos 1,17, passagem citada no início da mensagem, fala sobre a questão da fé. Diz que devemos viver pela fé e que a justiça de Deus é revelada, do princípio ao fim, pela fé. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, podemos avançar de fé em fé. A maioria das pessoas ficam indo da fé para a dúvida e para a incredulidade, e depois voltando para a fé. Com isto, perde um tempo precioso até tornarem-se consistentes em sua caminhada de fé. O segredo para combater isso é praticar a confiança em todas as coisas, com a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, você também pode ter uma fé consistente e confiante. Resista ao ataque do inimigo quando ele tentar roubar de você a sua fé. Aprenda a ir de fé em fé com uma confiança vencedora. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, resistimos ao ataque do inimigo que tenta roubar a nossa fé. Caminharemos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Teremos uma fé consistente e inabalável. Sabemos que cada um de nós tem uma medida de fé dentro de si e por isso, através dela, alcançaremos suas promessas. Muitas pessoas que oram comigo agora caminham de fé para a incredulidade e depois voltam para a fé. Ficam oscilantes, Senhor. Chega, Pai, escolhemos a partir de hoje viver pela fé e não através de nossos sentimentos e emoções. Sabemos que pela fé a sua justiça é revelada, do princípio ao fim. É isso que escolhemos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas.
Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. O poder da obediência. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 diz: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esta passagem nos ensina que nossas escolhas de obedecer e não obedecer não apenas nos afetam, mas afetam a muitas outras pessoas também. Vemos o exemplo disso nas Escrituras, quando os israelitas experimentaram os frutos de sua desobediência depois do êxodo no Egito. Se tivessem obedecido prontamente a Deus, como a vida deles teria sido mais plena. Olha o que diz em Hebreus capítulo 3, versículos de 8 a 11. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto, porque não queriam se submeter aos caminhos de Deus. Os filhos deles foram afetados pelas suas decisões, e os nossos também são afetados pelas nossas decisões. O que precisa ficar claro aqui, meu irmão, minha irmã, é que o povo hebreu vivia sob a velha aliança. E hoje nós vivemos sob uma nova aliança. E essa ira de Deus já foi derramada em Jesus na cruz do Calvário. Deus não está irado, porém colhemos os frutos de nossa desobediência devido às nossas más escolhas. As suas escolhas podem afetar a sua descendência, meu irmão, minha irmã. Não por maldição entre gerações. Lembre-se que vivemos sob a nova aliança. Mas pelo mau exemplo que poderá deixar para os seus filhos e influenciá-los em suas caminhadas. Lembra-se do que diz em Romanos 5,19, citado no início da mensagem? Olha só, diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas. E quando você decide desobedecer a Deus, isso também afeta. Você pode desobedecer a Deus e optar por ficar no deserto. Mas, por favor, tenha em mente que você tem filhos, ou um dia os terá. E as suas decisões farão com que eles fiquem no deserto com você. Eles podem dar um jeito de sair quando crescerem, mas posso lhe garantir que pagarão o preço pela sua desobediência. A obediência é uma escolha de longo alcance. Ela fecha as portas do inferno e abre as janelas do céu. E tem o poder de afetar muitas pessoas. Pense nisso. Por causa da disposição de Jesus de ser obediente, multidões incontáveis serão trazidas a uma posição correta diante de Deus. Sua vida poderia estar melhor agora se alguém no seu passado tivesse obedecido a Deus. Se existe um ciclo de desobediência em sua família ou entre seus amigos, por que não quebrar esse ciclo, recusando-se a desobedecer? Tome a postura de um filho obediente. Assim você estará se posicionando e também posicionando seus filhos para receber grandes bênçãos. Ore comigo assim: Senhor amado,
Nos colocamos em sua santa e doce presença nesse dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, tomamos a postura no dia de hoje de filhos e filhas obedientes. Quebramos esse ciclo de desobediência em nossa família e escolhemos andar como verdadeiros filhos seus. Temos o grande exemplo de Jesus, que escolheu ser obediente e, com isso, trouxe-nos a uma posição correta diante de ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.